Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, maravilha, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Encontro com a Palavra, um programa que acontece todos os dias ao meio-dia, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era, a segunda rua paralela à garagem São Francisco, a empresa de ônibus. Passou o trevo de Caxambu, BR-040, a primeira esquerda, entrou o fluxo, só uma mão só, e você vai estar lá hoje conosco, às 7h30 da noite, na nossa escola de sabedoria presencial e também online, né? Nós estaremos lá ministrando algo muito bacana, um tempo muito bacana para os irmãos em nome de Jesus, tá bom? E hoje nós vamos estar orando, né? Hoje o nosso 9º dia do nosso jejum, nós vamos estar com um objetivo de oração, né? Nós vamos estar orando nesse 9º dia pelos enfermos que estão nos leitos dos hospitais. Dentro desses nossos 21 dias, nós vamos estar orando para essas pessoas que estão no leito de hospital ali, em tratamento, em recuperação, enfim. Nós vamos estar ali orando por essas pessoas. E hoje, na leitura do livro de Atos dos Apóstolos, nós não vamos ler nada mais, nada menos do que o capítulo 9, que fala da conversão de Saulo de Tarso e agora se torna Paulo, o servo do Senhor Jesus. Olha que coisa fantástica. O capítulo 9 para frente agora é só aventura, né? Deste homem que foi levantado por Deus para pregar o evangelho aos gentios e depois também em Jerusalém, qual ele volta. Ele vem para poder pregar. Então é uma leitura muito bacana, eu espero que você esteja gostando, né? Nos perdoe os tropeços na leitura, nos perdoe, mas a gente procura fazer leitura, não só comentar o que está envolvido, mas ver o que também está escrito lá para você, tá bom? Então vamos lá, leitura capítulo 9 do livro de Atos, diz assim um versículo em diante. Enquanto isso, né, o pessoal sepultava Estevão, né, Filipe saía pregando o evangelho, enfim. Enquanto isso, Paulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor, o nome que eles deram, os seguidores do caminho do Senhor, que moravam ali, tanto homens como as mulheres. Mas na entrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele, e ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, 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 por que você me persegue? E ele responde: quem é o Senhor? Perguntou ele. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levanta-se, entre na cidade, e ali dirão a você o que deve fazer.
os homens que estavam ali, né, que estavam viajando com Saulo, ficaram parados sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos. Ao abrir os olhos, mas não podia ver nada. Então eles pegaram pela mão e o levaram a Damasco. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu e nem bebeu nada. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando. Ananias, ele respondeu. Aqui estou, Senhor. E o Senhor lhe disse, apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo, da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu, Senhor, muita gente tem falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele fez em Jerusalém com os que creram no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com uma autoridade dos chefes, dos sacerdotes, para prender todos os que te adoram. Mas o Senhor disse a Ananias, vá, pois eu escolhi este homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Então, Ananias foi, entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor me mandou aqui e o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco, ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas como escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado, e depois ele comeu alguma coisa e ficou forte como antes. Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco, e aconteceu imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo, Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviam Saulo ficavam admirados e perguntavam, não é este o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente aos chefes dos sacerdotes? Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus que moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniu e resolveram matá-lo, mas Saulo ficou sabendo do plano deles, e eles vigiavam os portões da cidade, dia e noite, para o matar. Mas certa noite os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Então Barnabé veio ajudá-lo e apresentou aos apóstolos. E lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como, em Damasco, Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o Evangelho. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda parte em Jerusalém. E pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o Evangelho. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo
até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. Em toda a região da Judéia, Galiléia, Samaria, a igreja estava em paz. Ele ficava cada vez mais forte. Ela ficava cada vez mais forte. Crescia o número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava grande respeito pelo Senhor Jesus. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar um povo de Deus que morava na cidade de Lídia. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levanta-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, Enéas se levantou. Então todos os moradores da cidade de Lídia e da grande região e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. Na cidade de Jope havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Esse nome grego que significa Dorcas. Ela usava todo o tempo fazendo o bem e ajudando os pobres. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois o puseram num quarto, ao andar de cima. Jope ficava perto de Lídia. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lídia, enviaram 2 homens para levar-lhe o seguinte recado: por favor, venha depressa a Jope. Então Pedro se aprontou, foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto em cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e mostrando os vestidos e as outras roupas de Dorcas havia feito quando ainda viva. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levanta-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou pela sua mão e ajudou-a a ficar em pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou ela a eles viva. As notícias a respeito disso espalharam por toda a cidade de Jope. Muitos creram no Senhor, e Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Olha, aí está o capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Aí está a conversão de um homem chamado Saulo de Tarso, que após a sua conversão se torna Paulo, o servo do Deus vivo. O homem que era perseguidor sanguinário da igreja. É lógico que nós não podemos desconsiderar os tempos entre os versículos, porque senão achamos que tudo é muito rápido. Então há tempos, há uma cronologia, há um tempo entre os fatos. Então nós vemos Saulo, o perseguidor da igreja, o que tinha cartas para arrastar, tirar, prender ou até mesmo matar os cristãos. Agora ele tem um encontro transformador na sua vida, um encontro com Jesus que mudou toda a sua vida, e você vê o impacto dessa mudança. Ele era a história de Paulo, de Saulo de Tarso. Ele era criado debaixo da lei judaica, ele era um fariseu da tribo de Benjamim, aonde tinha como seu tutor e mestre nada mais, nada menos de que um mestre da lei da época, que era Gamaliel, o mesmo que, quando nós lemos há um tempo atrás, instrui os sumos sacerdotes e os líderes daquela época, dizendo: olha, se for de Deus, isso vai prevalecer. Se não for, isso vai ser esquecido. Então não faça não prenda esses homens, não faça nenhuma tolice contra essas pessoas. Nada mais era o líder de Paulo, era o mestre de Saulo, um dos grandes mestres naquela época da lei, esse mestre Gamaliel. Então Paulo, ele tinha toda a estrutura do judaísmo sobre a sua vida. Ele tinha toda a estrutura do farisaísmo na sua vida, que
fez com que ele crescesse nesses moldes rígidos em relação à palavra e à lei do Senhor, a Torá, a lei do judeu naquela época. Então, quando Paulo se converte, ele começa a pregar, a entender quem foi a pessoa de Jesus, que foi anunciada pelos profetas e tão bem colocada no Velho Testamento, na lei a qual ele lia. Então, a sua palavra se tornou muito forte depois da sua conversão, depois do seu batismo, apesar de haver uma resistência da igreja em querer recebê-lo por medo dele estar querendo saber onde a igreja se reunia, querendo saber quem eram os líderes principais da igreja, com medo de que tudo isso pudesse gerar um motim e matar os líderes da igreja. Mas houve uma conversão sincera, houve uma conversão de muita sinceridade e de uma transformação muito grande. E Paulo, ele trouxe com a conversão dele uma agitação muito grande na região de Tarso, em Jerusalém, ao ponto dele chegar e falar assim: olha, mande Paulo para casa, mande Paulo ficar em casa, por favor, leve ele para casa. Por isso que quando nós lemos um trecho, fala que a igreja ficou em paz naquele momento, os milagres estavam sendo realizados, acontecendo, porque Paulo agitou muito a esfera espiritual naquele momento, com a sua conversão. As pessoas ficaram atônitas, porque era um homem de muita autoridade, era um homem que fazia parte, líder de uma sinagoga, era um homem que recebeu cartas para fazer, como nós falamos, sem querer ser repetitivo, apenas reforçando, recebeu cartas para poder prender e matar os cristãos. Olha que coisa assustadora, mas Deus se encontrou com aquele homem. Então existe muitas informações dentro desse texto, capítulo 9 de Atos. Existem muitas informações preciosas dentro desse texto. Nós vemos a conversão de Saulo e como ele se converteu, né? Como ele havia se convertido, como ele havia encontrado com o Senhor. Jesus se encontra com eles, Jesus fala com ele, Jesus encontra com ele, fala: olha, você está perseguindo nada mais, nada menos do que eu. E ele fala assim uma coisa numa versão, né, Almeida corrigida, fala: duro é para ti recalcitar contra os aguilhões. Ou seja, Paulo, pare de dar murro em ponta de faca. Porque, quer dizer, você não vai conseguir parar o evangelho. Você não vai conseguir impedir o evangelho de ser anunciado. Você não vai conseguir impedir de que a palavra seja anunciada. Você não vai conseguir impedir de que a minha vontade e o meu desejo, o meu propósito seja cumprido na vida das pessoas. Não, você não vai conseguir impedir que isso aconteça. Então é duro para você recalcitar contra os aguilhões, ou seja, dar murro em ponta de faca. É besteira você fazer isso. Aí o que acontece? Os olhos dele são escurecidos, ele perde a visão, vai para casa na cidade de Damasco. Ele fica ali onde Ananias é convocado, né, chamado pelo Senhor para que o Senhor viesse curar a Paulo naquele momento, a Saulo naquele momento, naquela hora. Então você vê, às vezes você olha assim, vamos falar de conversão, às vezes você fala assim: poxa, é difícil meu marido se converter, meu marido tem um coração duro, é difícil meu filho se converter, ele está num caminho estranho, é difícil. Olha o que Deus fez na vida de um homem. Olha o que Deus fez na vida desse homem. O propósito estabelecido por Deus na vida desse homem. Ananias, vá, ore por ele, porque ele é para mim um instrumento, é um vaso escolhido de honra
para levar a minha palavra aos gentios, aos reis da terra e a Jerusalém. Olha como é que, olha o propósito de Deus na vida daquele homem. Deus tem um propósito na vida do seu filho. Seu filho nessa hora pode estar dentro do quarto, lá acabado, caído. Seu filho pode ter saído para a rua fazer alguma besteira, mas Deus tem um propósito na vida do seu filho. Tenha certeza disso. Basta você pagar um preço de oração e jejum, que aos poucos o seu filho vai voltar para Jesus, ou se ele não está se ele nunca esteve na presença de Jesus, ele vem para a presença de Jesus. Talvez você tenha colocado muitas palavras, e essas palavras, como nós falamos ontem, são como sementes. Então você olha assim e fala assim, não tem jeito mais, não tem como mais, não tem como. O poder de Deus é ilimitado. Se é impossível para você, é possível para Deus. Não se esqueça disso. O que é impossível para um homem é possível para Deus. Então nós temos que começar a liberar palavras de poder. Vai virar crente, vai se converter, vai ser homem de Deus, vai ser honesto, vai ser dizimista, vai ser pregador do evangelho. Olha que coisa fantástica. Nós temos muitos exemplos dentro da igreja, dentro da própria família, de pessoas de coração duro, pessoas cruéis, maldosas, pessoas realmente maldosas, e elas se converteram ao Senhor Jesus. Os seus joelhos se dobraram diante da autoridade do nome da pessoa de Jesus Cristo. Então comece a olhar para essas pessoas, parentes, vizinhos, amigos que você vê que estão caídos, e você fala assim, pensa, não tem jeito, começa a liberar uma palavra de poder sobre essas vidas, dizendo, Deus vai transformar, Deus vai mudar, Deus vai mudar, Deus vai mudar. Senhor, se encontre com ele como o Senhor se encontrou com Saulo de Tarso. Senhor, apareça para ele como o Senhor apareceu para Saulo de Tarso. Olha, e Deus vai fazer a obra, eu creio nisso, eu acredito nisso, porque eu vejo Deus fazendo a obra na vida de muitas pessoas para louvor e glória do nome do Senhor Jesus. Há testemunhos preciosos na igreja. Uma vez eu me lembro, uma irmã, não vou colocar o nome aqui no ar, por favor, entenda bem, por respeito, porque ela não pedia a ela para poder falar isso, então eu não posso citar o nome dela, mas ela sofria na mão de um esposo. O esposo bebia, o esposo era violento, o esposo humilhava, o esposo era um homem, sabe, extremamente, por favor, entenda bem, extremamente autoritário, violento, humilhando a irmã e aquela coisa, oprimindo, tal. E num belo dia de batismo nas águas, nós batizamos uma senhora de cadeira de rodas, e no momento daquele batismo, Deus colocou uma palavra da nossa boca, e nós falamos a respeito da pessoa que estava ali, assentada numa cadeira de rodas, por causa de uma cirurgia mal feita, abrindo o seu coração. As suas pernas estavam paralisadas, mas o seu coração não estava paralisado. Aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Graças a Deus passamos por aquela senhora pelas águas com toda dificuldade, mas tivemos um jeito bem bacana de batizar ela, batizamos ela, e naquele momento que nós estávamos pregando e falando, né, que muitas pessoas têm as pernas boas, mas o coração está paralítico. Tem as pernas boas, mas o coração não consegue andar. Está com as pernas boas, mas o coração não consegue produzir, não consegue se mexer. Então, naquele momento, Deus alcançou o coração daquele homem, ele foi para ver o batismo, chegou no finalzinho, quando nós estávamos saindo para a igreja, quando ele chegou no sítio, ele chega para mim num canto reservado e fala assim, não fale para ninguém, mas eu hoje aceito Jesus na minha vida como Senhor e Salvador, e eu quero fazer uma surpresa para minha esposa. Irmãos, foi algo fantástico, foi um dia fantástico, foi algo muito precioso, porque ele entendeu que aquela senhora que estava numa cadeira de rodas, impossibilitada de andar, o seu coração estava andando para a presença de Jesus. O seu coração não estava paralisado com nada, e ela aceitando Jesus como Senhor e Salvador da vida dela, glória a Deus, aleluia. Naquele mesmo instante, aquele homem entendeu, aquele homem violento, que humilhava sua esposa, que brigava com a sua esposa, que maltratava a sua esposa, aquele homem agora estava se convertendo a Jesus e entendeu que adianta ter pernas boas, mas se o coração está paralisado em relação às coisas de Deus.
O que adianta ter pernas para andar para lá, andar para cá, ir para lá, ir para outros lugares, se o coração está paralisado em relação às coisas de Deus? Aquele dia, aquele homem aceita Jesus, eu me emocionei, sua esposa se emocionou, seus filhos, enfim, a igreja toda à beira daquele lugar ficou falando em línguas, o batismo, houve a presença poderosa do Espírito Santo, foi maravilhoso. Então nós olhamos às vezes para certas situações e falamos, não tem jeito, não tem como, não há como, mas o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é impossível para o homem, Deus pode realizar, aleluia. É uma grande conversão no livro de Atos, não desmerecendo as outras conversões, como de Cornélio, nós vamos ver amanhã, algo maravilhoso que aconteceu na vida deste homem, algo poderoso que aconteceu na vida deste homem. Então, mas Saulo, ele era visto, ele, a bem da verdade, ele era visto por toda a região, aonde ele chegava, mas esse não era quem perseguia, quem matava. Olha, estão matando crente, quem que é? Um camarada chamado Saulo, e de repente agora ele está convertido, cheio da autoridade do Espírito Santo, aleluia. No início não foi fácil, como nós falamos, chegou, olha, Pedro, por favor, Pedro chega para ele e fala assim, olha, há um tumulto muito grande aqui, há um tumulto muito sério aqui, as coisas estão muito tumultuadas, volte para Tarso. E aí ele volta, houve um paz naquele momento, porque a igreja ficou muito assustada. Então a igreja assustada, a igreja vai pregar, se eu for na casa de fulano ele vai saber quem que é crente, se eu me reunir naquele lugar ele vai saber onde a gente está se reunindo, se a gente for para a sinagoga ele sabe que a gente está reunido. Então a igreja ficou agitada com a conversão dele, porque foi impactante. Olha que coisa bacana. Então, às vezes você fala assim, poxa, por que fulano ainda não se converteu? Porque eu tenho certeza que a conversão dele será muito impactante. E ele também tem que estar preparado para a conversão, né? A gente tem que estar preparado para aquilo que vai acontecer com a conversão das pessoas e talvez, quem sabe, você se preparar para a sua conversão. Então a gente vê nesse momento o poder de Deus sendo manifestado na vida deste homem chamado Saulo de Tarso. Sua vida muda radicalmente. Deus estabelece um propósito na vida dele e esse propósito ele é cumprido de uma forma muito expressiva, profunda e poderosa. Já tinha muito conhecimento. Era um homem poliglota, falava 7 idiomas. Ele era dotado de muito conhecimento bíblico. Então imagina, ele agora convertido, o impacto que causaria agora aos reis, aos governantes. Além da conversão dele, por ser da tribo de Benjamim, fariseu, instruído por Gamaliel, ele era romano. Era outro peso violento na vida dele. Agora era um romano convertido. Meu Deus do céu, é forte, não é? É a mesma coisa que será na vida desse teu filho, desse teu marido, ou dessa tua esposa, dessa tua filha, quando se converter. Então, para você ter uma ideia, Saulo, vamos tratar no primeiro nome, Saulo estava cercado de oportunidades para não aceitar Jesus. Sou inteligente, sou instruído na palavra, tenho um mestre chamado Gamaliel, sou poliglota, tenho a minha empresa de fazer tendas. Olha, ele era cercado de motivos, mas o Senhor Jesus se encontrou com ele. Aleluia! Era cercado de motivos. E é bom quando a pessoa se cerca de motivos, porque aí fica mais forte a conversão.
Porque aí Jesus chega julgando tudo por alto mesmo, não quer nem saber se é romano, se não é, não quer nem saber, eu vou trazer para mim, eu vou alcançar para mim, para o meu propósito, diga aleluia. Às vezes a pessoa fala assim, não, eu não vou aceitar Jesus porque eu tenho essa parada, eu não vou aceitar Jesus porque eu tenho isso daí, eu tenho aquilo, eu tenho as minhas namoradas, eu tenho os meus aquela coisa toda, vai se cercando de tanta coisa, mas Deus quebra o cerco humano para estabelecer a sua vontade de poder, de amor e de fazer como Saulo um instrumento nas mãos do Senhor. Deus quer fazer isso e fará na sua casa. Tenha fé, tenha confiança. Vamos orando, vamos pedindo, vamos lançando palavras de poder. Pastor, mas chegou tonto em casa ontem. Deixa chegar tonto, destonto, deixa chegar do jeito que quiser. Quando chegar, libera a palavra de poder, libera unção, libera palavra de vitória. Eu conheço uma irmã que o seu filho um dia botou um terno, ela chegou e falou assim, você tá igual um pastor. Aquele irmão, aquele rapaz xingou a mãe dele ficou humilhada naquela hora, não falou nada e saiu de perto dele e foi para lá. E ele se tornou um pastor, glória a Deus, aleluia. Então uma palavra de poder, é uma palavra ungida, a sua palavra, irmão, tem poder, tem unção. Lance essa palavra, mesmo que você talvez receba uma palavra contra ou contrária, lance palavras de bênção. Você será um crente abençoado, cheio do Espírito Santo. Você será um crente abençoado, cheio do poder e da graça de Deus, aleluia. Olha que coisa fantástica, isso aconteceu com Saulo de Tarso. Apesar de ser o homem que foi, Deus o alcançou. Deus fez um milagre na vida dele, aleluia. Deus fez um milagre na vida dele. E aí nós vamos, vamos vendo os milagres acontecendo, vendo os milagres surgindo, vemos os milagres acontecendo, vemos a igreja crescendo, vemos Jesus acrescentando naquela igreja as pessoas que iriam se salvando, né? E Deus ia todo dia trazendo o Espírito Santo, fazendo o acréscimo das pessoas. Isso é fantástico. E para nós encerrarmos, nós vamos orar por você, orar por sua vida, nesse encontro com a palavra, orarmos pelas pessoas que estão enfermas nos hospitais. Nós queremos falar do milagre que Pedro fez, né? Na casa e na vida de Enéas. No versículo 34, a palavra fala assim, Pedro lhe disse, Enéas, Jesus Cristo já curou você, levante-se e arrume sua cama. Eu quero encerrar dizendo isso. Arrume sua cama. Arrume os seus aposentos, arrume a sua vida. Coloque em ordem a sua casa. Coloque em ordem o seu interior. Aquele homem fazia muitos anos que não saía de um leito. Pedro vai na casa dele, ministra uma palavra de cura, ele se levanta, mas Pedro fala assim, arrume a sua cama. É um milagre acompanhado de uma ação, ou seja, de algo que deve ser colocado em ordem. E o momento que nós vivemos, nesses quarentenas, nesse distanciamento, é um momento em que também nós temos para colocar as coisas em ordem. Jesus já te libertou, Jesus já fez a obra. Coloque alguma coisa em ordem nessa hora. Procure nesse tempo ordenar as coisas
que fazem parte da sua vida. Acertar as coisas fazem parte da sua história. Que você possa entender que existe um milagre, mas existe um conserto que depende da nossa parte. E que você entenda bem que Jesus, ele tem o poder para transformar a vida das pessoas. Amém? Diga amém, Jesus. E ele quer usar esse poder para transformar a sua vida, a minha vida, a vida das pessoas que vierem até ele de coração aberto. E ele tem esse poder de transformar. E ele quer te transformar. Amém? Todos os dias ele quer transformar. Um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, até a obra ser perfeita, como diz o Evangelho. Que Deus te abençoe. Que Deus possa fazer você entender que o que é impossível para mim é possível para Ele. Que Ele possa nos fazer entender que Ele nos tirou de um leito de dor, mas nós temos que arrumar a nossa cama. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar por sua vida, por sua casa, pelo seu lar, em nome de Jesus, tá bom? Nós vamos orar pela Patrícia Boim, pelo Felipe, pelos seus amigos e pelos seus vizinhos. Vamos orar pela Valéria Borsato, que pede oração para toda a sua família. Nós vamos orar pela Thaís, que está fazendo aniversário hoje. Deus abençoa a Thaís, esposa do irmão Tiago. Nós vamos orar pela irmã Neide, Sueli, a sua família. Vamos orar pela irmã Cleonice Pereira e sua família, pela Regina Tavares e sua família. Vamos orar pela irmã Jane, Otávio, José Geraldo, a Inayara e toda a sua família. Vamos orar por você. Nós vamos orar pelo irmão Jaci também. Nós vamos apresentar o irmão Jaci agora, também diante do altar do Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós colocamos, meu Deus, cada vida aqui citada diante do seu altar. E cada vida agora que nos ouve, que nos ouvirá, ó Deus, diante do seu altar. Pedindo, meu Pai, que a sua mão misericordiosa, que a sua mão poderosa, que a sua mão, meu Deus, seja sobre cada vida agora, abençoando de uma forma sobrenatural. Espírito Santo, o Senhor que intercede com gemidos inexprimíveis por nós diante do Pai, Espírito Santo, venha curar a pessoa que precisa de cura, venha renovar os que precisam de renovação. Espírito Santo, venha batizar os que precisam do batismo do Espírito Santo. Espírito Santo, venha convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, Espírito Santo. Venha trazer, Espírito Santo, essa pessoa para Jesus, mesmo que o seu coração seja duro, mesmo que o seu coração esteja, meu Pai, inflamado por outras coisas. Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor alcançou o coração de homens brutos, homens violentos, alcance o coração dessa pessoa também, em nome de Jesus. Transforme a vida deste homem e desta mulher de uma forma sobrenatural e poderosa, em nome de Jesus. Eu te peço, Pai, para louvor e glória do teu nome. Ó Deus, que a tua bênção seja sobre todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus amados? Vamos orar agora pelos que estão enfermos no hospital. Levante a sua mão direita agora, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós apresentamos agora, meu Deus, os enfermos, os doentes que estão, meu Pai, nas UTIs, nas enfermarias dos hospitais, ó Pai, e eu te peço agora, assim como o Senhor está aqui, assim como o Senhor está com o teu filho que nos assiste, meu Deus, agora, ó Deus, estenda as tuas mãos sobre cada estabelecimento hospitalar, meu Deus, vá, meu Pai, curar os enfermos, meu Deus,
cure os necessitados, os doentes. Meu Deus, estenda as tuas mãos sobre as clínicas, sobre os hospitais, meu Deus, e tenha misericórdia, Pai. Cure, meu Deus, abençoe, meu Deus, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém. E amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus, maravilha. Programa Encontro com a Palavra. 21 dias nos encontrando com o livro de Atos, esse livro muito bacana e maravilhoso. Queremos desejar a você um final de tarde abençoado. À noite, 7h30, presencial e online, Escola de Sabedoria, onde nós teremos um tempo muito bacana para a glória de Deus, tá bom? Um grande abraço, Deus te abençoe no nome de Jesus, uma tarde abençoada para a glória do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser, ou melhor, até hoje, às 9h30 da noite, no programa Liberdade e Vida. Um grande abraço a todos, Deus abençoe no nome de Jesus. Amém.